Olá a todos, meus queridos e minhas queridas. Eu vou fazer uma escolha para um dilema. Lembrem-se que vocês vão ter que escolher entre um ou dois cristais. Não escolham os três, eu aconselho sempre a não escolher os três. Mas se vocês estiverem na dúvida entre um cristal ou outro, optem pelos dois, porque às vezes eles até se podem completar e às vezes a nossa intuição não está tão aguçada ou nas melhores condições. Vocês vão ter que escolher entre o cristal amarelo, o cristal verde e o cristal branco. São estas três opções que vocês vão ter que meditar, escolher, intuir qual é ou onde poderá trazer realmente a resposta ao vosso dilema. O vosso dilema é qualquer assunto em que vocês queiram ter um direcionamento. Um dilema quer dizer um problema, uma questão, uma dúvida, um direcionamento que vocês querem para uma situação específica. Às pessoas que estão a encontrar este canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Susana. Já agora quero-vos pedir para seguir o canal no TikTok, porque eu tenho que alcançar, para fazer os live streams, eu tenho que alcançar um mínimo de 11 subscritos, porque eu quero fazer os live streams para poder responder a questionamentos diretos. Preciso da vossa ajuda, porque também é uma forma de eu vos poder ajudar de uma forma direta. Por isso, agradeço que vocês procurem. O link do TikTok está no canal do YouTube. Basta vocês irem aos contactos e vocês vão encontrar o link do canal, e há aquelas pessoas que realmente querem apoiar mais esta ferramenta de ajuda para vocês. Busquem esse link e subscrevam-se, porque para fazer os live streams eu tenho que ter no mínimo 11 pessoas para poder então fazer os vídeos e interagir com vocês de uma forma direta. Às pessoas que já conhecem o canal, gratidão, gente, gratidão por tudo aquilo que vocês têm feito por mim, pelo canal, pelo vosso carinho, pela vossa consideração. Eu não tenho palavras suficientes para vos agradecer. Vamos então entrar agora na vossa mensagem. Tragam o vosso tema. No momento em que eu invoco os seres de luz para nos orientar, invoquem também os vossos seres de luz, os vossos guias, os vossos anjos da guarda, quem vocês sentem que de alguma forma vos guia e vos protege, ok? Eu vou utilizar estes 3 decks de tarot. Estes são 2 decks de tarot e este é um deck mais de oráculo. Apesar que este tarot é um bocadinho de oráculo. Mas eu vou utilizar estes 3 decks e vamos ver então as possíveis escolhas. Eu vou-vos mostrar, a espiritualidade vai-vos mostrar 2 possíveis escolhas e o que é que essas 2 escolhas podem trazer de positivo ou não ao vosso dilema, e depois a inclinação tem a ver com aquilo que pode decorrer ou a necessidade de ser clarificado ou desenvolvido sobre esta questão. Antes de mais, eu vou invocar os nossos queridos seres de luz, por isso aproveitem para fazer também a vossa própria invocação, ok? Eu vou começar pelo cristalzinho amarelo, depois é o verde e depois então é o cristalzinho transparente, o branco. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os seres de luz, arcanjos, anjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão infinita por todos os vossos conselhos, direcionamentos, proteção divina nas nossas vidas. Grata a toda a espiritualidade e a todo o universo de luz ao nosso redor. Eu vou tirar a primeira lâmina para a escolha. Eu até sinto mais que este deck será
o resultado da escolha, eu vou tirar primeiro o resultado da escolha e depois eu tiro com o outro deck, não sei porquê. E eu sigo muito a minha intuição e foi o que me intuiu e é o que eu vou fazer. Isto é o resultado da vossa primeira escolha, o resultado da vossa segunda escolha e a inclinação, e eu vou tirar lâminas dos três decks, ok? Pediu-me assim e eu vou seguir. É como eu digo, às vezes há momentos que eu estou a fazer a mensagem e eu sinto que de alguma forma fala com o meu coração e eu não vos consigo explicar, gente. É muito intuitivo, eu não consigo explicar. Este será a vossa energia da escolha, referente à escolha. Esta é a vossa primeira escolha. Como eu disse, é o resultado. Primeira escolha. A segunda escolha. E o resultado, ou o possível resultado que pode trazer esta segunda escolha. E, como eu digo, na conclusão ou no desenvolvimento, eu vou tirar para, também deste aqui, para trazer algum tipo de informação extra. O tarot, como vocês sabem, é clarificação, gente. É clarificação porque eu gosto de clarificar aquilo que eu estou a sentir e aquilo que me estão a mostrar nas energias principais. Este deck de tarot, eu já vos aviso que tem muito mais cartas que o tradicional deck. Ele tem 2 pages, feminino e masculino. O que eu vou usar essa imagem, essa energia masculina ou feminina, para identificar a energia masculina ou feminina. Porque neste tem o paje homem e mulher, o cavaleiro homem ou mulher. Por isso é que eu digo, para mim este deck identifica também não só a energia do paje ou do cavaleiro, mas a energia presente, que é feminina ou masculina. Isto é um à parte para vocês, porque este deck é diferente e vocês vão ver. Não me perguntem também porquê, mas eu só tenho decks assim, meio malucos, meio confusos, mas eu adoro trabalhar com eles, porque eles falam de uma forma diferente dos tradicionais decks. Para mim, cada deck tem a sua própria linguagem e a sua própria personalidade. É o que eu sinto em cada deck. Mostrem, por favor, depois clarificações para este primeiro grupo, por favor, em relação ao seu dilema. Mostrem, por favor, conselhos, direcionamentos, soluções ou possíveis soluções para este dilema do primeiro grupo. O cristal ou a torre amarela. Eu até vou colocar aqui o cristal para vocês identificarem melhor. A vossa primeira escolha sobre o vosso dilema, ok? Primeira escolha sobre o vosso dilema, o conselho da espiritualidade. Vocês têm a carta da libertação. A carta da libertação, gente, é a carta da morte. A primeira escolha que a espiritualidade vos apresenta é realmente se libertarem, soltarem, concluírem. O conselho, vocês têm que decidir, olha, gente, entre o coração e a mente. O primeiro resultado da vossa escolha, ou da possível escolha, tem realmente em uma decisão entre o coração e a mente. Vocês vão ter que equilibrar. Estão a ver que aqui há um equilíbrio para decidir. É como se fosse a carta dos enamorados. Para decidir, porque vocês têm que tomar aqui ou fazer algum tipo de libertação. Não é uma libertação fácil. Porque eu digo sempre isto, a morte é quando nós temos a necessidade de aceitar fins ou conclusões ou ciclos ou o soltar, libertar de situações ou pessoas que para nós não é tão fácil de o fazer. Por isso é que esta carta da morte é como se a pessoa tivesse a arrancar. Aqui é roupa, mas eu sinto mais como se estivesse a arrancar a sua própria pele para poder renascer, porque a morte fala também do renascimento. E o nascimento representa dor. Como é que a gente tem as nossas crianças? É o nascimento.
e ele não traz uma dor para trazer uma vida nova. É isto, gente, em relação ao vosso dilema. Há uma decisão aqui, a primeira opção que a espiritualidade vos representa é realmente ter que fazer algum tipo de decisão que representa uma dor, mas que esta dor representa ao mesmo tempo um renascimento para vocês. A vossa segunda opção, a segunda escolha, o conselho da espiritualidade. Olha, abrir as asas. Abrir as asas. Abrir as asas é quando a gente realmente... é outra carta de soltar-se. A gente abre as asas para quê? Para voar. E a introspeção. É como se fosse a carta do ermita. A introspeção neste deck é como se fosse a carta do ermita. É como se talvez esta dor seja reduzida, que é a primeira opção, ela implica algum tipo de dor, gente. Talvez a forma da segunda opção é quase como se fosse assim. Talvez para vocês não sentirem tanta dor sobre esta aceitação ou esta conclusão na vossa vida, avaliem profundamente dentro de vocês, para que vocês depois então consigam expandir as vossas asas, conseguir voar, tomar um direcionamento na vossa vida. Porque este expandir das asas, ele é o 2 de bastos, é quando a gente está numa encruzilhada e para definir o caminho a seguir, a gente tem que fazer a avaliação muito profunda do que estamos a vivenciar no momento para poder, às vezes até mesmo dentro da dor, poder definir um caminho novo na nossa vida. Gente, este grupo aqui, este primeiro grupo realmente fala da necessidade de tomar um rumo diferente ao dilema que está a viver. É como se dissesse, este dilema vocês só o conseguirão resolver, por mais difícil que seja, vocês só o conseguirão resolver ou realmente curar, solucionar, se houver um renascimento em vocês, um novo caminho, uma escolha de um novo caminho, deixar para trás, porque o voar é expandir. A gente quando voa, o que é que vai? Experimentar coisas novas, vivenciar coisas novas, ok? Vamos ver com o tarot. Mostra-me, por favor, o que é esta primeira escolha. Gratidão. Mostrem-me, por favor, o que é esta primeira escolha para este primeiro grupo, por favor. Mostrem-me, por favor, o que é a libertação. Libertar e expandir as asas. Libertar e expandir as asas. E olha, 7 espadas, gente. Há algo que é sabotagem. Este dilema é sabotagem ou alta sabotagem para vocês. Por mais que vocês até queiram curar, solucionar, esta situação não é saudável para vocês. 7 espadas como eu digo, é quando nós estamos num dilema que nos autossabota, ou nós estamos num dilema que é tal indecisão ou tal sofrimento de aceitar as coisas e a realidade da vida, é uma autossabotagem para vocês. Enquanto vocês não cortarem esta sabotagem, seja vossa, seja da situação à qual vocês se encontram, ou das pessoas que vocês se encontram, vocês vão se manter aqui na necessidade, porque antes da morte é o do pendurado, certo? Vocês vão se manter em sacrifício, enquanto não fizerem a libertação. Enquanto vocês não libertarem. Mostra-me mais sobre estes 7 espadas, por favor. Que estes 7 espadas. Não esqueçam de seguir o TikTok. Volto novamente a referir, porque eu tenho intenções de utilizar o TikTok para fazer lives, onde eu possa fazer
um trabalho mais ativo com vocês, responder-vos a questões mais diretas, pessoais para vocês. No momento em que vocês realmente se libertaram, há um renascimento na vossa vida. Cavaleiro de Ouro, gente. Há realmente novas oportunidades. Novas oportunidades na vossa vida. Mais estáveis. Mais seguras. Mais gratificantes ou positivas para vocês. É o tal renascimento que ainda agora falei, que não é um renascimento rápido, mas é um renascimento que com o passar do tempo, vocês vão ver que às vezes aquilo que nós soltamos ou deixamos para trás é apenas uma bênção. É às vezes até um livramento. Entendem? É o que eu sinto aqui. Mostra-me, por favor, o decidir. O tal entre a mente e o coração. Mostra-me, por favor, o que é o decidir em relação à primeira escolha. Eu estou a dizer que vocês estão a sofrer. 3 de espadas, gente. Mais uma, por favor. O que é o 3 de espadas? O que é o 3 de espadas? Olha, a cura. Gente, olhem, enquadrem bem a posição das cartas para vocês. Debaixo do 7 de espadas está a morte. O 7 de espadas é quando a gente, como ainda agora falei, a gente sente que é traído ao mais alto nível, e isso causa a dor do 3 de espadas. É quando a gente realmente se sente apunhalado pelas costas, em sofrimento, em dor. Mas o que é certo é que esta transformação, esta libertação, leva-vos, olha, Cavaleiro de Ouros e a Estrela, à cura e às novas oportunidades. Acho que a espiritualidade não podia ser mais direta e concreta para este primeiro grupo. Em relação à segunda escolha, que tem a ver com vocês abrir as vossas asas, olharem dentro de vocês, fazer uma introspeção dentro de vocês para que vocês consigam expandir, reconhecer que necessitam de tomar um novo rumo, um novo direcionamento, sair do impasse da vossa vida, sair da encruzilhada à qual vocês possam estar a sentir por causa deste problema ou desta situação na vossa vida. 4 de bastos. Isto pode ter que falar ou remeter aqui a deixar casa, relacionamentos, questões à qual vocês representam uma certa zona de conforto. Eu não vou dizer lar, é zona de conforto, porque às vezes o que é zona de conforto, ou a zona que a gente sente como conforto, às vezes não é zona onde a gente se sente feliz. Mas a gente não é feliz, mas é uma zona que a gente conhece, e o desconhecido faz-nos muita dúvida, dá-nos muito medo. E às vezes com o medo do desconhecido, que é o medo de expandir as nossas asas, a gente fica numa situação, ou mantém-se numa situação que não é a melhor para nós, que nós sabemos que há dor e sofrimento, mas optamos por ficar ali porque já a conhecemos, porque o desconhecido para nós causa-nos muito mais medo, muito mais incerteza. Isso impede-vos, olha, eu não digo... 8 de espadas, a vossa mente, vocês têm realmente que expandir, têm que libertar-se da vossa zona de conforto. Vocês têm que soltar, voar da vossa zona de conforto, porque a vossa zona de conforto não é a melhor zona para vocês, digamos assim, mas sim a zona que vocês conhecem. Mostra-me, por favor, a introspeção.
Gente, enquadrem à vossa situação, à vossa realidade. Para uns aqui poderá ser relacionamentos, para outros será questões de trabalho, para outros será questões financeiras. Vocês enquadram ao vosso dilema, certo? Porque se aqui for questões de relacionamentos, o relacionamento já acabou. Eu vou ser sincera, sem questões de relacionamentos, o relacionamento já acabou. Só falta realmente a coragem de se assumir que acabou e ter a coragem de tentar algo novo. Ou de enfrentar a vida sozinho ou sozinha. Em questões de trabalho é a mesma coisa, não há satisfação, seja a nível de estarem num trabalho, seja a nível de estarem desempregados. Há necessidade de buscar algo novo, um território novo, uma experiência nova, porque já não há um bem-estar aonde vocês estão, certo? A introspeção saiu-vos do Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas, eu digo sempre que é aquele cavaleiro em que a gente tem a informação e executa. Informação verdadeira, ok? A informação verdadeira, concreta, mas não é um cavaleiro que pense muito e ele recolhe a informação, sabe que é verdadeira e ele executa. Ele não tem um espaço muito grande de pensar. Porquê? Porque quando a gente pensa demasiado nas nossas soluções, a gente vai buscar problemas nas nossas soluções. A gente encontra problema na nossa solução. Isto é realidade. Esta introspeção fará com que vocês atuem ou ajam de uma forma verdadeira, sábia, mas mais rápida, mais efetiva. E o cavaleiro, e o rei de copas. O rei de copas. Permitirem-se guiar pelas vossas emoções e motivações. O ermita é viajar dentro de nós. Fazer o descobrimento. Este rei, se vocês repararem, ele está-se a guiar pelas estrelas. É como se estivesse a navegar no descobrimento, mas a seguir as estrelas, aquilo que as estrelas indicam. Antigamente era assim, certo? E isto que é entrar dentro de vocês, realmente nas vossas emoções, nas vossas motivações e encontrar a tal saída, o tal direcionamento que ainda agora falei. O libertar deste 8 de espadas para que vocês realmente consigam voar, tenham a coragem para voar, de sair da tal zona do conforto. Mas a vossa decisão para sair desta zona de conforto e para perder esta limitação, vocês têm que aceitar a dor da transformação. Porque isto é para a vossa primeira escolha. A nível do possível resultado final. Olha, a dualidade. O chakra coronar, a intuição, espiritualidade. A dualidade a nível de conclusão desta situação é realmente vocês terem que sair desta dualidade. E entre o vou ou não vou, fico ou não fico, faço ou não faço. A nossa intuição fala muito alto. Só que por vezes a dualidade entre o nosso coração e a nossa mente faz com que nós tenhamos dúvidas daquilo que a nossa intuição nos comunica. Por isso estejam atentos. Por isso é que eu digo muitas vezes a vocês, quando há algo na nossa vida, seja em que área for, gente, em que área for, quando há algo da nossa vida que parece que nos martela constantemente na nossa mente, seja a nível de insegurança, seja a nível de falta de confiança, seja a nível até mesmo de saber que é a coisa certa a tomar, e esta situação ou este sentimento é repetitivo, é a vossa intuição. É a vossa intuição. Mostra-me com o tarot, por favor. Mostra-me possível desenvolvimento. Seguir a vossa intuição ou seguir realmente
o direcionamento divino que vocês sentem dentro de vocês. Por isso é que vocês têm que fazer aqui a introspeção, que é a melhor forma de vocês expandirem as vossas asas. Vocês realmente têm que estarem atentos àquilo que o vosso coração, a vossa intuição vos indica. Olha, leva-vos à vitória, reconhecimento, 6 de bastos, 6 de bastos, 9 de copas e as de bastos, as de paus. Gente, estejam mais atentos àquilo que a vossa intuição realmente vos indica para que vocês consigam sair mais rapidamente da dúvida, da dualidade. Porque a espiritualidade, o conselho que realmente que vos quer dar a este primeiro grupo é que há decisões na nossa vida que são difíceis para nós fazermos, são difíceis. Às vezes a gente até sabe que é a melhor decisão a ser feita. Só que nós temos aquela sensação de querer curar, querer manter, querer tentar, querer ajudar, transformar, seja lá o que for os nossos objetivos. Mas há coisas que estão fora da nossa mão, estão fora do nosso alcance. E quando essas coisas repetitivamente a vida nos mostra que está fora do nosso alcance, fora das nossas mãos, é tempo então realmente, por mais doloroso que seja, de saber soltar. Porque enquanto a gente vai tentando naquela situação, a gente vai se autossabotando, a gente vai perdendo tempo, vida e por aí fora, para manter uma situação que não acrescenta ou que não desenvolve na nossa vida e nós também não desenvolvemos. Por isso, atenção, há realmente aqui uma decisão importantíssima a fazer de sair de uma zona de conforto que não é conforto nenhum, porque há aqui dor, há aqui sabotagem. Se sentirem a dificuldade do coração para estarem mais tranquilos a nível da dor emocional, façam a tal introspeção, o tal direcionamento para que vocês consigam executar de uma forma certa ou de uma forma mais rápida. Um corte rápido é menos doloroso do que um corte aos bocadinhos. Porque imaginem que vocês têm um dedo doente. E eu sei que aquela doença é infecciosa e vai-me contaminar o dedo todo. Mas eu insisto em manter este dedo, então eu digo assim, ai não, corte só este bocadinho aqui. Só que este bocadinho não é a solução. E então a infecção vai alastrando. E eu vou dando sempre um bocadinho aqui, um bocadinho aqui, um bocadinho aqui. Todas as vezes que eu faço o corte para tentar uma nova cura, eu vou repetir o processo do corte e da dor do corte e da dor da espera da cura uma e outra vez. Quando a gente faz a avaliação da introspeção e a gente vê que este corte é apenas um prolongamento daquilo que eu sei que eu vou ter que fazer, que é cortar a totalidade, um corte executivo produz a mesma dor do que o primeiro corte, mas é uma coisa quase que instantânea. Não há um prolongamento da dor. É dizer, eu corto, mas eu sei que não vou sofrer mais. Eu não vou prolongar o meu sofrimento. Eu não vou prolongar a situação na minha vida. Entenderam o que eu vos quero dizer com o dedo? Eu acho que me fiz explicar com o exemplo do dedo. Vamos ao nosso segundo grupo. Como eu digo, não se esqueçam de deixar o vosso comentário, o vosso like, a vossa subscrição. É super importante para o canal, para este canal e para qualquer outro canal. Eu peço para mim e para os outros, gente. Eu sou assim, eu peço para mim e para os outros. É super importante para todos os conteúdos ou as pessoas que põem conteúdos nas redes sociais. Mais uma vez peço a vossa colaboração, a vossa ajuda para o TikTok, para eu conseguir realmente fazer os live streams a fim de poder fazer uma interação mais ativa com vocês e vos poder ajudar de uma forma mais direta. Vamos ao nosso segundo grupinho.
que é a pirâmide verde. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar, meus queridos e minhas queridas. Vamos então lá ver qual é a vossa primeira escolha, ou primeira opção, o resultado ou o possível resultado dela e o resultado final, como ainda agora vos expliquei. Mostrem, por favor, para este segundo grupo, o que é que se passa neste segundo grupo em relação a um dilema. Mostrem, por favor, em relação a um dilema. Um dilema é quando a gente está na dúvida entre uma situação ou outra, ok? Mas este primeiro grupo que eu falei, a situação para mim é mais a nível de libertação do que a nível propriamente de uma escolha entre oportunidades ou entre pessoas. Não, eu acho que é mais uma escolha, ou foi mais um comunicado a nível de escolha pessoal, ok? Uma escolha pessoal. Vossa primeira opção, segunda e o possível resultado. Mostrem, por favor, a energia para a primeira opção. Mostrem, por favor, a energia da primeira escolha. São muitas. Ainda não parti. E vamos ver então o que a espiritualidade reserva para o segundo grupo. Volto a repetir, lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não soar com todos vocês. Se tiverem em dúvidas entre um cristal ou outro, tomem os 2 cristais, não tomem os 3 cristais. Se tomam os 3 cristais, não tem sentido nenhum, gente. Não tem sentido nenhum. No máximo 2 cristais. E enquadrem ao vosso dilema, à vossa pergunta, ao vosso questionamento. Mostrem, por favor, clarificações para este segundo grupo. Segundo grupo, por favor, o cristal verde. Cristal verde, por favor. Gratidão. E vamos dar início à vossa mensagem. A vossa primeira opção. Oh, As de Copas. Vínculos ou conexões de amor. Gostei. Há aqui novos inícios, ok? Neste grupo há um novo início, porque o As de Copas é uma nova experiência emocional, ou um novo vínculo, ou uma nova experiência, mas que traz um sentido de compensação emocional. Há aqui uma libertação emocional. Ok? Para mim, este grupo, este segundo grupo, tem a ver com começar algo novo que produz ou está a produzir ou irá produzir um bem-estar emocional. Uma nova experiência emocional. Não precisa ser romance, especificamente, gente. A emoção é quando nós, às vezes, vamos num projeto, vamos num trabalho e estamos com aquela emoção de felicidade de iniciar algo novo na nossa vida. É isto que eu vos quero comunicar. A nível da segunda escolha, não, gente, nós estamos a falar aqui de amor. Não vale a pena. Olhem, a segunda escolha, o amor. Este grupo tem tudo a ver com o lado emocional. Tudo a ver com o lado emocional. Há novos inícios para este segundo grupo.
mas novos inícios, e eu volto a repetir, que trazem uma nova experiência a nível de sentimento, a nível emocional, a nível de satisfação. Alta valorização, que lindo! Amei este grupo. Seja lá o que vos prendeu durante algum tempo, a vossa autovalorização. E vejam os coraçõezinhos todos aqui outra vez. Gente, este segundo grupo está muito virado para, como ainda agora falei, a nova experiência, mas também para um grupo de vocês, é quando a gente se volta a amar a nós próprios. É quando a gente começa de novo a apostar em nós e a apostar nas nossas oportunidades e a apostar nas nossas prioridades. Amei a energia deste grupo. Amei. Vocês já sabem que eu reajo de uma forma muito intensa às mensagens, porque eu sinto as mensagens, eu vibro quando vejo que vocês estão numa vibração super positiva. Eu fico super contente por vocês. Super. Mostra-me que este amor, os laços de amor ou os vínculos de amor. O As de Copas, mostra-me por favor. Lindo. Vocês passam pela torre, por isso é que é o início. E eu volto a repetir, para uns é uma experiência nova, algo que... há aqui uma transformação significativa, mas para outros é quando nós passamos por uma fase de tormenta na nossa vida e a gente recupera, o tal soltar-se. A gente recupera os nossos sonhos, recupera a nossa autoestima, recupera os nossos objetivos de vida. Depois de um período de grande transformação, de grande mudança. Lindo! Amei! É o começar do zero. A torre é o começar do zero. E eu volto a repetir, para este grupo há um começar do zero a nível de experiência e de sentimento e de motivação emocional. Vitória sobre esta torre. Lindo, gente! Seja lá o que for esta torre, vocês saem desta torre vitoriosos. Vitoriosas. Vocês dão a volta por cima desta torre. E por isso é que vocês começam uma nova experiência emocional. Seja o que tenha representado esta torre na vossa vida, vocês saem por cima desta situação. Vocês saem vitoriosos desta situação. Mostra-me que é o soltar. Mostra-me que é o soltar, por favor. O soltar é o definir, olha, 2 de bastos. É o definir um rumo, um objetivo de futuro. Depois desta libertação ou depois de se soltarem desta torre. E a Cavaleira de Espadas. A rapidez da execução. O domínio da execução. Esta pessoa está pronta para a luta. Está pronta para o desafio novo. Porque o 2 de bastos é quando a gente se encontra numa estrada de duas saídas, ou de uma enforcada, acho que se diz assim em português, enforcada ou encruzilhada, não sei como, agora já não estou certa como se diz em português, gente. Esta pessoa está pronta para lutar, para desbravar este território novo. Ela vai pronta para a luta. Amei, gente. Que determinação neste grupo, que determinação, que garra, que garra. Mostra-me, por favor, a segunda opção, o amor. Porque o amor é o 6, que é os enamorados.
E os enamorados é quando a gente toma realmente uma decisão importante e leva-nos as decisões, gente. Seja mais importante ou menos importante, leva-nos sempre a algo novo, a uma experiência nova. E aqui pode-me falar realmente em arriscar em um novo relacionamento ou arriscar num relacionamento, uma oportunidade, mas é algo que mexe muito com o vosso sentimento ou irá mexer muito com o vosso sentimento. Para outros realmente é dar-se a si próprio uma nova oportunidade. Roda da fortuna. Lindo. A roda das possibilidades, olha. Esta roda da fortuna chama-se a roda das possibilidades. É quando a gente abre ciclo novo na nossa vida e se abre realmente para novas possibilidades, para novos inícios, para novas pessoas, para novos objetivos, para novas conquistas, gente. Há um ciclo, e eu digo que vocês fecham aqui um ciclo, vocês dão a volta por cima desta situação. Há um ciclo novo, emocional na vossa vida. E o 5 de bastos. 5 de bastos é quando a gente sabe que tem que lutar. É quando a gente tem a consciência que eu abro um ciclo novo e eu vou com o entusiasmo todo do ciclo novo, mas eu sei que tenho que lutar. Seja comigo, que às vezes é a nossa luta interna, os nossos conflitos internos, seja os conflitos dos outros. Mas eu volto a dizer, vocês estão com a garra toda. E mesmo que haja uma tentativa de vos voltar a aprender, vocês não vão permitir. Vocês não vão permitir. Com a garra deste cavaleiro, que é uma mulher, a garra da energia deste cavaleiro, é como se trouxesse um pouco da energia da rainha de espadas. É quando ela diz, não, para mim chega. E eu vou lutar com unhas e dentes. Mas eu vou buscar um rumo novo. Para mim, para a minha vida, para o novo ciclo que eu quero concluir. Mesmo sabendo que este ciclo novo possa ou traga uma certa necessidade de competir comigo mesma, porque às vezes a gente compete connosco próprios, comigo mesma, ou ter que competir com o outro. Porque há aqui uma certa necessidade de lutar, de defender este ciclo novo. A autovalorização. Que lindo. Linda a mensagem. Linda, linda, linda. Gratidão. Olha, 7 de ouros. Algo conquistado com muito esforço. Esta autovalorização, gente, não foi ganha facilmente. Ou não será ganha facilmente. Porque o 7 de ouros é quando a gente vai semeando, vai esperando, vai tentando, até realmente obter a colheita que a gente quer. Por isso é que eu volto a repetir, por isso é que eu digo, mesmo tendo a sensação, ou tendo a noção que este ciclo novo vai trazer a necessidade de lutar, de defender, vocês não vão permitir que vos prendam. Eu soltei-me, mas soltei-me de vez. E não há nada que me agarre, não há nada que me prenda. Porque o amor próprio, a autovalorização que eu ganhei, conquistei neste momento da minha vida, ou que vocês estão a tentar conquistar mais para a frente, demorou muito tempo. Eu esperei muito para voltar a alcançar esta autovalorização. E por isso é que vocês não querem perder. Por isso é que eu digo, esta torre, seja ela o que tiver sido esta torre na vossa vida, vocês saem vitoriosos, vocês saem por cima desta situação. Saem mais fortes desta situação. É como se dissesse, doeu, mas cresci. Olha, saiu as duas lâminas, eu vou virá-las. Olha. Autossabotagem, não. Olha o nascimento, que lindo, o louco. Vejam a carta do louco. É alguém que renasce. É alguém que sai do caixão. O que é a torre, gente? É aquela morte imprevista, ou aquela morte catastrófica na nossa vida. Mas há um renascimento.
há um renascimento depois de deixar a autossabotagem. Aqui há um aprendizado muito grande. Atenção, que isto não é só sabotagem. Aqui é como se esta valorização que vocês ganharam, ela veio de um período onde vocês se sentiram muito sabotados, muito enganados. É como se vocês agora, as espadas que foi esta torre, elas neste momento são a vossa arma de ferramenta de defesa para este novo renascimento. Vocês renascem, mas muito mais espertos, porque vocês aprenderam com aquilo que vos fez mal. Ok? Lindo! O possível resultado ou desenvolvimento desta situação. A manipulação, eu digo que vocês libertam-se, mas que não voltam a esta situação. E os medos mais escuros. É o 9 de espadas. Vejam as cartas negativas que está aqui a nível de desenvolvimento. Estão a ver este 7, por isso é que eu digo que este 7 de espadas foi o que vocês vivenciaram. É esta torre que está aqui. À qual vocês, esta manipulação ou estes pensamentos negativos que tentaram implantar em vocês, vocês saem com uma força mental, uma força de luta, meu. Para mim, esta imagem da cavaleira, ela transmite-me uma coragem, uma força, uma determinação acima do normal. É o que eu sinto quando eu vejo esta carta, quando eu olho para esta carta. Mostra-me, por favor, a clarificação. Seja lá o que vos prendeu mentalmente, que aqui tem a ver com o aprisionamento mental ou de comunicação, fica para trás, gente. É como se vocês neste momento tivessem aprendido a lição. Olha, 7 de copas, tivessem aprendido a lição, tivessem aprendido a fazer as melhores escolhas da vossa vida, o pajem de bastos, aprendido a defender-se. Lindo, eu até vos vou mostrar esta carta do pajem. Gente, estão a ver este pajem de bastos? Por isso é que eu gosto deste deck. Estão a ver ali os lobos? Que é o tal 7 de espadas que está cá. Vocês aprenderam neste novo renascimento a defenderem-se. Esta pessoa está-se a defender. Construir aqui o fogo para afastar os tais pensamentos, as tais manipulações ou as tais coisas negativas na vossa vida, construindo um porto de abrigo. Esta pessoa não está com medo do que está ali. Não, esta pessoa reconhece o seu inimigo ou reconhece a força do seu inimigo. Olha, a frase que me saiu na minha mente, gente, eu vou-vos comunicar, é: eu, para me defender do meu inimigo, eu tenho que conhecê-lo bem. E às vezes é mais... há um lema que nós dizemos em Portugal que é: os meus amigos eu quero perto, mas os meus inimigos eu quero ainda mais perto, que é para eu aprender com eles, conhecer os passos dele. Nós dizemos algo assim muito parecido em Portugal. Os nossos amigos queremos também perto, os nossos amigos queremos perto, mas os nossos inimigos também perto de nós, porque é através das falcatruas, das mentiras, dos enganos, das manipulações, de tudo que nos fazem negativo, que a gente aprende a defender-se e a fazer as melhores escolhas. E eu vejo com vocês realmente a manifestar de outra forma, gente. Muito mais seguros daquilo que querem manifestar. Muito mais seguros daquilo que vocês têm que defender. Amei a vossa mensagem. Amei. Amei. Vamos ao nosso terceiro grupo. Amei este aqui. Este grupo está muito bom, muito forte. Muito forte mesmo. Tenho que ver as lâminas porque elas... Não quero misturar os decks.
E vamos então ao nosso terceiro grupo. Volto a pedir mais uma vez o vosso comentário, a vossa partilha, o vosso like, para ajudar e contribuir de uma forma de gratificação ao conteúdo do canal. E mais uma vez relembrar sobre o TikTok. A informação do TikTok vocês encontram nos contactos do canal do YouTube do Spotlight Tarot. E o TikTok também se chama Spotlight, ok? Spotlight Tarot e tem o símbolo de registro, de original, para poder interagir em lives com vocês, fazer live streams com vocês. Vamos então agora ver a mensagem para o nosso terceiro grupo. Mostrem, por favor, o nosso terceiro grupo. Meu querido seres de luz, gratidão por tudo, por todo o esclarecimento, por toda a luz e direcionamento nas nossas vidas. Gratidão. O resultado da vossa escolha e o possível desenvolvimento. Vamos ver qual é a vossa escolha, ou as vossas escolhas, porque são duas. Mostrem, por favor, terceiro grupo. Mostrem, por favor, terceiro grupo. Gratidão. A primeira escolha, a vossa segunda escolha e o possível resultado sobre este dilema. Vamos baralhar o tarô, que será a clarificação. Mostrem, por favor, clarificação para estas energias do terceiro grupo. Mostrem, por favor, clarificação para o terceiro grupo. Gratidão. E vou deixar aqui e vamos ver as nossas primeiras energias para o vosso dilema. A primeira escolha para vocês. Vocês têm a lâmina de expandir os braços, ou as asas neste caso, o wings tem a ver com as asas. Expandir é quando a gente realmente tem que permitir-se voar. Permitir-se às vezes experimentar ou direcionar-nos em outro rumo, em outro caminho. Esta carta representa o 2 de bastos, no tradicional tarot. E o 2 de bastos é realmente isso, é quando nós estamos no momento presente e sentimos a necessidade de definir o nosso futuro. Aquilo que nós queremos conquistar ou aquilo que queremos que a vida nos traga para poder adquirir ou conquistar ou materializar na nossa vida. A paz. Gente, para vocês expandir este voo é mais a nível de busca de paz. Ok? Uma busca de paz. Porque este número somado, 4 mais 6 dá 10, e ele fez-me lembrar os 10 do tarot. 10 de espadas, 10 de bastos. Entendem? É quando a gente realmente tem que concluir ou fechar para buscar paz. É como se vocês, este voo, vos levasse a um estado de espírito de paz. Vamos ver, interessante a mensagem do terceiro grupo. A vossa segunda escolha, sobre o dilema. Gente, eu posso-me estar aqui a falar para um grupo
a nível de trazer algum tipo de paz ou a nível de reconciliação. Porque saiu-vos o 2 de copas, que é o estarem juntos, o ficarem juntos. Interessante, eu disse que era interessante esta. Há aqui que fazer as pazes. Expandir para fazer as pazes com alguém ou com uma situação. Às vezes, este fazer as pazes não quer propriamente que a gente tenha que viver ou aceitar a pessoa na nossa vida. É quando a gente solta realmente o perdão, consegue de um jeito muito mais impessoal, mas às vezes até manter o contacto com a pessoa de uma forma saudável, de uma forma amigável. E o otimismo. Para uns, é como eu vou dizer, vocês sabem que eu sou direta. Para uns aqui realmente fala na necessidade de fazer as pazes ou trazer algum tipo de união de paz na vossa vida. Para outros, realmente aqui pode-me representar uma reconciliação. Voltar a algo que já fez parte da vossa vida. Seja amor, família, trabalho, é voltar a algo que já fez parte da vossa vida, mas com otimismo. Não é voltar só para dizer assim, não, é eu voltar com a confiança que aquele retorno, aquela volta é positiva. Ou será positiva. Mostra-me, por favor, o que é o expandir das asas. A primeira escolha. O primeiro passo a dar aqui é o perdão, gente. É trazer a paz e estar em paz com a situação ou com o vosso dilema ou aquilo que é o vosso dilema. É estar em paz. É perdoar e soltar o perdão, seja lá o que for, à situação. Morte. Eu digo que há aqui uma aceitação de dor. E há 8 espadas. Porque esta situação, enquanto vocês não expandirem a tal decisão de expandirem ou de se direcionarem à busca da paz ou à busca da, como é que é dizer, quase que de sair do conflito ou trazer realmente uma tentativa de paz, de tréguas, de aceitação, de perdão. É como se esta vossa tentativa de trazer esta paz ou trazer este equilíbrio, trazer esta reestruturação da harmonia nesta situação, é como se vos, de certa forma, vos libertasse. Não é só bom para a situação, mas é bom para vocês mesmos ou para vocês mesmas, ok? É como se vocês se libertassem de uma situação de dor, uma situação desgastante e limitante. Mostra-me o que é paz. Mostra-me o que é paz, por favor. 7 espadas. Deixar para trás conflitos. E o 6 de copas do passado. Por isso é que eu ainda agora falei quando eu vi este lado da segunda opção. Para uns, é como eu digo, é tentar perdoar, eu sei que às vezes é difícil, gente, porque a gente diz assim, eu não consigo perdoar, que eu não consigo esquecer. Perdoar não é esquecer, porque se a gente esquece, a gente vai cometer o mesmo erro. Perdoar é assumir ou ter uma percepção de que o erro do outro não é nosso erro. E que por vezes nós permitimos que o erro do outro seja maior connosco mesmo, porque nós permitimos o erro. Então nós estamos a errar também. Entenderam a lógica da coisa? Às vezes o erro do outro torna-se maior porque nós erramos, porque estamos a aceitar o erro do outro. Nós estamos a permitir o erro do outro, por isso estamos a errar. E é esta consciência que às vezes a gente necessita de ter. Que às vezes há erros que nós compactuamos com o erro e depois queremos apontar o erro só ao outro. E o erro também existiu em nós. Eu acho que costuma fazer sentido.
Eu às vezes comunico as coisas, gente. Eu às vezes tenho um pouco de dúvida se consigo realmente comunicar de uma forma compreensível. Eu tento, eu dou o meu máximo. Mostrem-me, por favor, estar juntos. Olha, estas cartinhas até voaram sozinhas. Que é a carta da morte, da morte, desculpem, do diabo, e a carta da temperança. Aqui o diabo, ele fala daquilo que é medroso, aquilo que coloca medo, que causa temor, causa medo. A temperança, gente, é quando nós temos a capacidade de enfrentar os nossos medos, as nossas experiências mais sombrias. E por isso é que eu falei, se eu estou também aqui a falar para um grupo de reconciliação, de voltar ao passado, esta vossa volta tem que ir com otimismo, não é voltar por voltar. É dizer, eu vou voltar, mas eu tenho realmente a esperança que estes medos do passado, ou esta experiência mais tenebrosa, eu aprendi e a outra pessoa também aprendeu, porque o ensino tem que ser dos dois, ok? Porque a temperança é exatamente isto, é eu avaliar o que vivenciei no passado, compreender o que eu fiz no passado, o que me fizeram no passado, compreender, não é aceitar, a resiliência, não é aceitar, por isso é que eu digo, a gente não tem que aceitar, a gente às vezes tem que compreender os tais erros ou as tais culpas, que às vezes não é só a culpa do outro, nós quando permitimos a culpa também é nossa, há aqui um dividido de culpas, mas há que fazer primeiramente esta avaliação, para então entrarem com o vosso otimismo, porque se vocês, vou ser sincera, se vocês vão com um entusiasmo fraco, ao primeiro medo, à primeira dificuldade, este otimismo vai por água abaixo. Então nem vale a pena tentar, gente. Nem vale a pena tentar. Porque não vai ter o otimismo suficiente ou a força suficiente para se manter nesta nova tentativa. Mostra-me o que é o otimismo. Vamos ver o que é o otimismo. Porque o otimismo, ele é muito baseado na nossa esperança, certo? 4 de ouros. O que é que eu disse? 4 de ouros é segurar este otimismo. Estar confiante neste otimismo, gente. Porque senão não vai valer a pena. O 4 de ouros é exatamente isto. 4 de ouros é segurança. É o controlo. É controlar o otimismo. É assegurar este otimismo. Para que se mantenha, porque obstáculos mantenha-se durante algum tempo. Estão a ver? 7 de ouros. Porque a tal esperança que vocês vão alcançar aquilo que vocês querem. A segurança que vocês vão alcançarem aquilo que querem. Há que manter este otimismo, esta esperança forte. Senão, volto a dizer, senão não vai surgir efeito. É tentar e voltar a cair. Porque a gente quando tenta, a gente realmente tem que fazer esta historiazinha da temperança. E compreender, entender e para poder agir de uma forma diferente, de uma forma mais madura e de uma forma sábia. Mas tem que ser de ambas as partes. Uma parte só não chega. A nível do possível resultado final. Tema concluído, volta-me a trazer realmente que aqui pode ser necessário umas tréguas ou realmente uma nova tentativa de trégua, porque é o tema inconcluído, algo que necessita ainda ser vivenciado para ser concluído, para ser fechado, para ser entendido. E depois então começa a cura. Olha. E a cura começa. Eu digo que este terceiro grupo é um período realmente de cura, de libertação, e eu volto a frisar que aqui é como se tivesse muito uma energia de fazer as pazes, de fazer reconciliações.
porque há algo ainda a ser concluído, há algo ainda a ser completado nesta situação. Este ciclo ainda não está fechado. Por isso é que há a necessidade do auto-perdão ou do perdoar, mas eu volto a repetir, às pessoas que estão a entrar numa reconciliação, firmes nesta esperança, ok? Mostrem-me, por favor, que é o tema inconcluso e o começo da cura. Olha, a estrela, lindo. Cura, gente. Eu estou a falar para um grupo que realmente cura, olha. 6 de espadas, de bastos e cavaleira de espadas. Manter realmente esta convicção sobre esta vitória, sobre esta cura, sobre esta reconciliação, sobre esta reaproximação. Ok, meus queridos? Esta é a vossa mensagem. Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo vosso apoio, pelo vosso carinho, pela vossa dedicação, pela vossa consideração por mim. Não se esqueçam que o vosso apoio é super importante para mim e para os outros canais, para os meus outros colegas. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.